aquacultura tem grande potencial nos Açores, mas já há um longo caminho pela frente. O Fórum de Aquacultura do Atlântico teve início no Palácio dos Capitães-Generais, em Angra do Heroísmo. Várias empresas do ramo transmitiram a sua experiência para alavancar o desenvolvimento da aquacultura no arquipélago. Quando a minha equipa se juntou ao Air Center, não fazíamos a mínima ideia de que a aquacultura ia ser uma área-chave. Em todos os documentos que escrevemos, devo-vos dizer que a aquacultura está muito ligada apenas à economia azul, ao conceito de economia azul, mas não como uma prioridade. E à medida que o tempo foi passando, começámos a perceber, primeiro, que havia muitas coisas que o Air Center estava a fazer que ninguém conhecia bem em Portugal, e estou a olhar aqui para a Natália, obviamente, e ao trabalho de projetos como o Astral. E segunda questão, que muitos dos países da orla mediterrânea, da orla atlântica, tinham a aquacultura como uma prioridade. Isso tem a ver essencialmente com o facto que é indesmentível que a aquacultura, apesar de todas as dificuldades que pode ter, é seguramente a área onde é mais fácil produzir proteína animal com o menor impacto em termos de carbono e com o menor investimento por proteína produzida. É este um dos vários argumentos que sustenta a aposta na aquacultura, um setor com grande capacidade de desenvolvimento nos Açores. E nós estamos aqui nos Açores, e os Açores têm a mania, desculpe, Sr. Vice-Presidente, que produzem a melhor carne e o melhor peixe, e, portanto, se produzem a melhor carne e o melhor peixe, é um desafio mínimo que também produzam a melhor aquacultura possível. E quando este desafio me foi lançado pelo Dr. Artur Lima, nós começámos a ver quais é que eram os países com quem tínhamos mais proximidade e gostávamos e confiança para podermos começar um processo que nós queremos continuar nos próximos anos, e foi aí que apareceu o Senegal, por uma sorte daquelas que acontece às vezes na vida, de conhecer a senhora embaixadora, de Angola, que é um país que não é um país qualquer, é um grande país do Atlântico Sul, que está numa fase de grande desenvolvimento também da aquacultura e da exploração do mar, da pesca. Cabo Verde é outro dos parceiros. Miguel Miranda deixou 3 mensagens que visaram o envolvimento do setor privado, o papel das universidades e também o das organizações nacionais. É impossível desenvolver a aquacultura sem um papel determinante do setor privado. Impossível. A aquacultura não é, de sua natureza, uma atividade que possa ser desenvolvida tipo uma startup. Ela exige à partida um grande envolvimento do setor privado. A aquacultura tem contribuído simultaneamente para a produção da proteína e para o aumento da riqueza dos países. Isto aqui é muito importante, sabendo-se que muitas vezes já existe produção aquícola muito dispersa, em pequeninas unidades, que é preciso manter. Angola, por exemplo, é um caso em que isso se verifica, é que é preciso manter, mas também, ao mesmo tempo, sabermos se queremos ir para o offshore, estamos a falar de outra dificuldade e de outra tecnologia. E temos aqui 2 collabs, temos aqui o Inesctec, que tem trabalhado muito nessa área do ponto de vista tecnológico, e, portanto, para termos uma visão do que é preciso fazer. Finalmente, segunda questão, não é possível fazer um grande plano da aquacultura sem o papel das universidades. Porque há uma componente de formação, que não é só as universidades que fazem, mas as universidades também fazem, e porque é preciso um contínuo entre a investigação, em particular a genética. Não esquecer que para que a aquacultura seja um sucesso, há melhoramento para fazer, melhoramento genético. Não esquecer que o principal produção, penso eu que nesta parte do mundo, estou a pensar mais a sul, claro, é a tilápia, que foi objeto de um processo de melhoramento e que provavelmente há outros processos de melhoramento que podem ser feitos. Está para aí o Pedro Pousão, não sei bem onde, e, portanto, que tem uma unidade de experimentação onde este tipo de processos são experimentados e, portanto, as universidades e a relação de umas universidades com as outras acaba por ser aqui um aspecto fundamental da evolução. E a terceira questão é que não pode ser desenvolvida a aquacultura sem o papel das organizações nacionais, que simultaneamente são responsáveis pelo licenciamento, pela segurança e salvaguarda alimentares por manter a saúde do oceano. O Air Center, Centro Internacional de Investigação do Atlântico, está profundamente comprometido com a economia azul por diversas razões. As alterações climáticas não são postas de lado. De forma a que seja possível, rapidamente, o Atlântico ser um grande produtor de aquacultura, que diminua a pressão nas pescas, que recupere
a generalidade dos estoques de pesca tradicionais e que seja possível nós deixarmos para os próximos anos melhor do que encontramos. Eu não posso terminar sem falar pelo facto de que muitos vivem hoje em dia muito preocupados com o aumento da temperatura do oceano. E esse assunto é muito importante aqui nos Açores. Este ano tivemos uma temperatura muito elevada, 27,5 graus, 28 graus. Eu ainda não sei, mas estou farto de pressionar os meus colegas de Biologia se nota já qualquer tipo de influência desse fenómeno, por exemplo, nos diferentes estoques de espécies de valor comercial. Mas uma coisa eu sei, o aquecimento veio para ficar. Cada ano temos ter uma temperatura um bocadinho maior que o anterior. Isto aqui não é a atmosfera. A atmosfera tem pouca massa e, portanto, a atmosfera tem uma grande capacidade, apesar de tudo, de regeneração. Por exemplo, em relação ao vapor de água em dias. Já o CO2 é outra história. Mas o oceano tem muito mais inércia térmica, o aquecimento veio para ficar e ele vai estar no cimo das nossas preocupações. É por isso que, numa altura em que nós temos um dia tropical, temos a temperatura da noite praticamente igual à temperatura do dia, quero-vos salientar, numa altura em que temos alguns aí para o sul, o Leslie, a fazer das suas, é bom que a gente pense que nada é imutável e que temos que nos preparar para condições que serão ainda piores do que aquelas que nós conhecemos hoje. Mais ciência, tecnologia e cooperação entre setores privado e público. Da parte do Governo Regional, acresce ainda o pedido de mais investigação por parte da Academia Açoriana. A Universidade dos Açores tem que se dedicar um pouco mais a estas áreas. Não só, Sra. Reitora, digo-lhe isto com toda a franqueza, a ciência só é útil quando é útil ao cidadão. Quando ela é útil só ao investigador para produzir papers, já não é ciência que seja útil. E, portanto, é fundamental que a Universidade dos Açores também, e todos os players, se envolvam neste projeto de maneira a que produza resultados para a sociedade em que vive e desenvolva os Açores. A Universidade dos Açores diz que por cá há muito a fazer, os riscos são grandes e estão identificados. E os riscos da poluição das águas é um deles, aos quais temos que estar atentos para não cairmos, digamos assim, nos erros que, para intervir positivamente num contexto de melhoria dos nossos ecossistemas, possamos causar outros impactos igualmente gravosos. O risco da fuga de espécies exóticas, esse também é um aspecto importante e não é por acaso que a legislação regional, por exemplo, define algumas das espécies que podem aqui ser produzidas em contexto de aquacultura, precisamente para que elas não sejam exóticas e não tenham risco de causar danos na fauna local. Os riscos do uso indiscriminado de medicamentos para controle das doenças que são, infelizmente, comuns nas populações concentradas em contexto de produção, e os riscos da redução da qualidade nutricional dos alimentos que queremos consumir, porque, de outra forma, não só coloca em causa também a nossa qualidade de vida e de saúde, como também afastará o interesse e a procura das populações por este tipo de alimentos. E o rol de desafios continua. Os Açores têm as suas especificidades, eu não sou propriamente especialista na área, mas é fácil perceber, até por projetos que já estão em curso na nossa região, que a produção offshore tem desafios tremendos, dadas as condições oceânicas do nosso Atlântico. Como vemos, ainda ontem não pudemos aqui aterrar porque estava muito vento e muita chuva. Hoje vemos a Leslie e outros furacões e tempestades tropicais a atravessar frequentemente o Atlântico. Portanto, esse é um desafio, de facto, nessa dimensão. Depois, ao nível tecnológico, há muito por fazer, quase tudo por fazer na região. Ou seja, é preciso, de facto, aprendermos muito com quem já tem infraestrutura construída, com quem tem conhecimento construído, com quem já fez esse caminho, para partilhar experiências e refletir sobre o caminho que também temos que trilhar neste domínio. As nossas infraestruturas, a mão de obra especializada para trabalhar neste setor, também tem um grande caminho a percorrer. Mesmo em termos de know-how científico, de facto a Universidade dos Açores tem muito trabalho feito na área das ciências do mar, mas a aquacultura não é o nosso primeiro domínio, digamos, de especialização. Portanto, haverá aqui
trabalho também a percorrer, quer ao nível da oceanografia, quer ao nível da biotecnologia, enfim, da biologia marinha, etc. E depois há os custos elevados também que este tipo de produções acarreta e que naturalmente requer, por um lado, condições de financiamento em continuidade, por outro lado, capacidade financeira de investimento privado. A distância dos principais mercados de consumo, a capacidade produtiva da região nesta área e os desafios ambientais, como a gestão de resíduos acumulados pela produção na aquacultura, são outros possíveis obstáculos. O Governo Regional está confiante, quer ser um regulador e não o agente principal. A aquacultura tem potencial no arquipélago, permite gerar emprego e também reforçar a autonomia alimentar das ilhas. Uma região só pode ser também verdadeiramente autónoma, não é só autonomia política, administrativa, e já agora também financeira, mas também a autonomia alimentar. É fundamental, hoje em dia, que os Açores estamos a fazer e a desenvolver políticas no agroalimentar para a nossa sustentabilidade, para a economia alimentar, para a sustentabilidade alimentar, e é extremamente importante que os Açores mantenham a sua autonomia alimentar o mais possível. O Fórum de Aquacultura do Atlântico promoveu a reflexão e partilha em torno de um caminho que o Governo Regional pretende ver explorado.